De manhã teve a reunião do acompanhamento da barragem, depois do almoço, reunião dos protocolos, né, que a gente faz com a Heloísa todo mês. E agora estamos aí. Hoje o dia está Dedicado ao Condemo. com Geapa. Mesmo, só Super Com Geapa. Oi? Só Super Cláudia para fazer isso. Aposentada, né? Como falam, né? Aposentada, já que está aí sem fazer nada, né? Capaz que não está fazendo nada só porque está aposentada. Como se a gente não te conhecesse, né, doutora Cláudia? Estamos aí, né? Mas quando a gente faz o que a gente gosta, né? A gente não reclama, não. Boa noite a todos. Oi, doutora Pia, boa noite, bem-vinda. Obrigada. A Sandra chegando, a Sandra Venâncio. Capaz que decoram agora, hein? Ai, tomara. Né? Aí a gente termina mais cedo também. Sim. Posso ir verificando? Por favor. Já vai adiantando também, né? Sim, sim. Tá bom. Vou começar. Então, pessoal, vou fazer a verificação do quórum para a reunião ordinária de 31 de maio de 2022 do CONGEAPA, conforme convocação do Diário Oficial e convocação por e-mail também. Tá bom? Iniciando aqui pela Secretaria do Verde, do presente. Enquanto isso, eu vou aceitando mais pessoas aqui. A Carmen, a Maria Cabral. Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Everaldo, presente. Obrigado, Everaldo. Boa noite. Boa noite. Continuando aqui, Subprefeitura de Souzas. Juliano Mingato, presente. Obrigado. Boa noite. Subprefeitura de Joaquim Egídio. AR14. João Pedro, presente. Obrigado, boa noite. Sanasa. Márcio, presente. Obrigado, Márcio, boa noite. Segundo setor, a Associação dos Moradores do Bairro Carlos Gomes e adjacências. Sônia, presente. Obrigado, Sônia. Boa noite. Associação Resgate Cambuí. Resgate Cambuí, Maria, presente. Obrigado, Maria. Associação dos Proprietários Moradores do Jardim Botânico de Souzas. Alexandre, presente. Obrigado, Alexandre. Associação de Moradores Voluntários de Nova Souzas. Sociedade Organizada pela Sustentabilidade Socioambiental, SOS. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pedindo para entrar a Sandra, justamente a Sandra, onde eu estava. A Sandra. Sociedade Organizada pela Sustentabilidade Socioambiental. Sandra Marques. Presente. Obrigado. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, APOAPA. Perdão. Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Jorge Alberto. Sindicato Rural de Campinas. Instituto Núcleo de Estudos da Relação Homem-Natureza, NEON. Instituto NEON. Terceiro setor, Adegas. Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. PUC. Boa noite, Regina, presente. Boa noite, Regina. Obrigado. Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Ambiente Total. Boa noite, Carmen, presente. Obrigado, Carmen. Boa noite. Cooperativa
de Trabalho e Assessoria Técnica, Amater. Ordem dos Advogados do Brasil. Pia, presente. Obrigado, Pia, boa noite. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. APA Viva. Associação para a Sustentabilidade e Meio Ambiente, Assuma. Cláudia, presente. Cláudia, Isabel, presente. Ah, joia. Bem. Mais alguém que entrou depois que eu chamei? Ou que eu não chamei? Daniel da Proapa, presente. Boa noite a todos. Joia, obrigado, Daniel. Boa noite. Anotado aqui. Obrigado, Mais alguém? Carlos. Mais alguém? Mais Não, alguém? esse aqui não dá. Maurício da Sub de Joaquim. Maurício da Sub de Joaquim. Anotado também. Bom, à medida que as pessoas forem entrando, eu vou anotando aqui, mas olha, eu já adianto que temos quórum para o início da sessão, tá? Com 14 titularidades presentes. Ótimo, então. A sessão. Muito obrigada, Carlos. Vamos iniciar, então. Boa noite a todos. Nessa noite friazinha, né? A gente aqui, mas que bom que está dando quórum. A gente, né, nesses 4 anos, eu acho que não teve nenhuma reunião sem quórum. Isso é muito bom, né? A gente vê a importância que é a participação de todo mundo aqui. Eu fico muito agradecida, tá? E eu acho que vamos começar, então, pelo primeiro item, né, Carlos? Aprovação da ata da última reunião? Pode ser sim, Cláudio. Vamos já, então. Tá. Então, submetemos, né, a ata da reunião ordinária do dia 26 de abril de 2022 em votação. Foi encaminhada previamente, né, na convocação a todos os conselheiros. Indago se todos receberam, leram previamente. Aqueles que estiverem a favor do texto, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem por favor e como abstenções. Daniel, a Proapa, me abstenho, pois não tive condições de analisar os documentos. Tá bom. Carmen Blanco, Ambiente Total. Não participei da reunião e não consegui ler o material, então me abstenho. Tá bom. Regina da PUC também se abstém. Não consegui avaliar o material. 3 abstenções. Ok, mais alguém? Abstenção, Sandra Marques. 4 abstenções. Só conta os votos de quem participou da reunião passada, né, gente? Então, quem não esteve presente não precisa se manifestar, né? Uhum. Mais alguém? 4 abstenções. Portanto, aprovada a ata da reunião de 26 de abril de 2022. Próximo item, Cláudio. Apresentação do trabalho do criador do Grupo de Observação de Aves de Pedreira, senhor Reinaldo Givini. Boa noite a todos. Então, eu queria apresentar para vocês o Reinaldo, né? Que a gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Reinaldo? Mas a gente é amigo nas redes sociais e eu o sigo, né? Que ele é um passarinheiro. E eu acho que é um assunto super interessante e importante, porque é uma atividade que tem muito a ver com a APA de Campinas, né? Então, esse fomento, né, de atividades assim, de turismo, principalmente, que traga essa carga de conhecimento de educação ambiental, eu acho que é super bem-vinda. Então, eu gostaria que o Reinaldo contasse um pouquinho da experiência dele, né, da cidade vizinha aqui de Pedreira, que está no mesmo ecossistema nosso aqui,
Então, eu deixo você à vontade, Reinaldo, por favor. Está sem áudio. Aperta a barra de espaço que funciona, que ele liga. Não conseguiu. Reinaldo, tenta a barra de espaço do teclado. Se eu não me engano, o administrador do grupo consegue liberar o microfone. Não, já tentei aqui, não consigo liberar. Provavelmente, quando ele entrou, ele não deu o acesso, ele não acionou o áudio. Ctrl D. Eu acho que ele deve ter entrado só como participante, sem Agora interagir, conseguiu. sabe? Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Opa. Desculpe, eu sou leigo nessa parte. Eu sou da antiga guarda. Eu estou apanhando muito com essas tecnologias. Mas vamos lá. É um prazer muito grande falar com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu sou nascido aí na região de vocês. Eu nasci em Joaquim Egídio. Vivi lá até os 13 anos de idade. Depois eu vim para Pedreira. E eu sou um observador de aves. Eu não sou biólogo, né? Minha formação é em ciências administrativas, mas eu observo aves desde os 9 anos de idade. Eu sempre gostei e esperei, né, um determinado momento, quando eu pude ter um equipamento com os recursos necessários para pôr em prática esse sonho que eu tinha de registrar todas as espécies livres que nós temos aqui na nossa região. E em 2014, eu montei esse grupo no Facebook. No primeiro momento, era só eu que fotografava e colocava as minhas fotos, mas o grupo foi crescendo, foi surgindo mais pessoas que tinham o mesmo gosto, né? a mesma prática. E hoje nós temos mais ou menos umas 1.450 pessoas no grupo, temos uma quantidade bastante grande de observadores que produz conteúdo quase que diariamente. E a gente conseguiu fazer o levantamento, né, da avifauna de várias cidades da região. Pedreira foi a primeira, depois a gente foi para Jaguariúna, Amparo, Santo Antônio da Posse, Serra Negra, Itapira, Mojimirim, Monte Alegre do Sul, Campinas, Souzas, Joaquim Egídio. Aí começamos a buscar onde tinha espécie que viesse a completar a nossa lista. E estamos aí trabalhando, cada dia tem mais adepto, e isso é muito bom. É isso que a gente espera, né, aqui para a nossa região. Até eu estava conversando, nós temos um passarinheiro chamado Gustavo, sim, que mora aqui no Parque Jardim das Orquídeas, das Hortênsias. E até o mês que vem, eu acho que ele também vai trazer um pouco da coleção que ele tem de pássaros, só que ele avista da janela da casa dele, né? Ótimo. É uma coisa maravilhosa a riqueza. Ele até participou do programa Terra da Gente, entendi, que ele registrou a presença da onça parda, né? Que ele tinha um galinheiro e que a onça sempre vinha visitar. Ela mora ali na mata da Fazenda Santana, uma onça maravilhosa, né? Um macho adulto, que agora com a construção daquele empreendimento Santane, infelizmente ela deve estar meia contida lá na mata, né? Não tem mais o acesso por causa do maquinário, barulho, né? Com certeza isso daí deve estar incomodando. Sim. Mas é importante para nossas reflexões, né? Esses registros de fotos, né? A gente sabe assim de muitas espécies que estavam
tidas como ausentes e estão retomando, né, retornando, outras que estão desaparecendo do nosso convívio. Então, é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho de registrar, né, as espécies. No primeiro momento, a gente não tinha noção da quantidade de espécies presentes. A partir do momento que a gente começa a fazer o registro, a gente começa a ter uma dimensão da quantidade de espécies que ainda resiste, né? Apesar do seu habitat ter sido reduzido, mas ainda tem muita coisa sobrevivendo nesse espaço que ainda existe, né? E com isso, a gente conseguiu colocar a nossa região no pointer dos observadores. Nós estamos recebendo, toda semana, nós temos pessoas, né, de outros estados, às vezes até de outro país, aqui na região, fazendo observação, né? E a gente também tem saído para várias cidades, vários estados aí, né? Eu estive em Mato Grosso, agora em outubro nós vamos para Roraima, tive a semana passada em Peruíbe, e estamos colecionando espécies, né? Estamos montando o nosso álbum, e toda figurinha nova é uma figurinha carimbada, né? É como se estivesse colecionando um álbum. E isso é muito gostoso, porque te conecta com a natureza, te força você a pesquisar, estudar, fazer anotações, montar estratégia, né? Porque tem aves que ela não é presente o ano todo, é uma época do ano que ela passa, ou ela está de passagem, ou ela vem para se reproduzir, e a gente consegue observar muitas coisas que estão sendo feitas de maneira errada, né? Por exemplo, poda de sementes na época em que os pássaros estão vindo para procriar, né? A poda de árvores na primavera, né? Coisas que são erros primários, né? Às vezes tira-se uma árvore que produz muitas flores e derruba a flor na frente da casa, o sujeito se incomoda com isso e manda tirar, e cria um impacto muito grande para os beija-flores, né, que conta ali com uma fonte de alimento. Então, a gente procura, através da observação, além de satisfazer, né, essa emoção que a gente encontra, né, em cada história, em cada foto, né, existe também esse lado de mostrar o que existe próximo da gente, para a gente proteger, né? Porque a gente costuma proteger aquilo que a gente conhece, e se a gente gostar, a gente protege mais ainda, né? Então, isso é importante. E também, Reinaldo, eu vejo que você está fazendo um trabalho de educação ambiental também, né? Vocês têm ido nas escolas, isso daí para a gente, eu acho que assim, é muito legal, né? A gente saber que, porque quando a gente tem uma atividade que a gente desenvolve e gosta, eu acho que a coisa melhor que tem é o compartilhamento, né, de informações, né? Isso é muito legal. Eu vi que você esteve, né, numa escola, eu não sei que lugar que foi essa última postagem. Foi em Amparo, a Escola Objetivo, e eu também estive no grupo de escoteiro. Foram mais de 120 escoteiros que participaram. Que ótimo. Nós fizemos uma oficina, nós fomos até o orquidário, é uma área pequena, mas conseguimos registrar 21 espécies dentro dessa área, fizemos uma oficina com os escoteiros, como eram muitos, né? Então fizemos vários grupos. E saíram fotografando, foram 2 horas de observação, depois fizemos uma roda lá, uma mesa redonda, onde cada um mostrou o registro que fez, aí a gente trabalhou a identificação, orientamos como que é feito, né, a identificação das aves, e desse grupo tem uma parcela que continua participando com a gente, sabe? Super legal. Viraram observadores também. Muito bom. O Alexandre, por favor, pode perguntar. Boa noite, Reinaldo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Extremamente importante, sobretudo para
grupos como o nosso que, de alguma forma, tentam proteger, enfim, questões ambientais. A pergunta é bastante simples. A Cláudia usou aqui um termo, passarinheiro, você falou de observador de aves, mas, tecnicamente, tem também uma denominação de ornitólogo, ornitologia, né? Como vocês se definem? Qual seria um termo? Eu sei que esses grupos sempre têm... Eu cultivo orquídea, não sou um orquidófilo, mas eu sei que tem terminologias com as quais os grupos se identificam, né? Vocês se identificam com que nomenclatura, assim, para a gente também não cair em nenhum equívoco aqui? Ok, existe um termo em inglês chamado birdwatch, mas nós aqui é brasileirão para passarinheiro mesmo, né? Nós somos observadores de pássaro, ou passarinheiro. Não existe, assim, cada região do Brasil, um fala birdwatch, outro fala em observador de aves, outro fala em passarinheiro. Ornitólogo já é mais aquele estudante da área, né? Aquele sujeito que já tem uma formação, né? Já é mais científico. Nós é hobby, né? É hobby, é algo que a gente faz gratuitamente, faz porque gosta e não tem, assim, o porquê rotular, né? Somos observadores, saímos para o meio do mato e ficamos contemplando aquilo que aparece. É lógico... Pois não. Perdão, eu te perguntei porque, assim, popularmente, né, o termo passarinheiro também é usado para... Aquele que caça. Graças a Deus é uma questão mais antiga, mas para caçador, colecionador, então o passarinheiro talvez fosse uma coisa pejorativa até para o mais... Se vocês adotam, ótimo. Eu também tem um grupo que acha que é pejorativo, mas eu não considero assim tão pejorativo, não. Está observando aves, né? É o sujeito que observa aves. O passarinheiro, que a gente identifica como gaioleiro, aquele que caça, né, para aprisionar a espécie. E aqui na nossa região, essa cultura já está bastante reduzida, sabe? A gente percebe isso pelo surgimento de algumas espécies que foram muito sacrificadas, né, no passado, e hoje já está tomando corpo, né, que são o caso dos canários da terra, uma espécie que em 2012, quando eu comecei a fotografar aqui na região de Pedreira, eu andava uma região enorme aqui, eu não conseguia ver um canário. Hoje a gente já está vendo as dúzias, né? Então, significa que os gaioleiros já estão dando um pouco de oxigênio para eles, né? E eles vêm, estão crescendo, a população está crescendo. Sônia, fica à vontade. Boa noite, Reinaldo. Boa noite. Pena que a Denise não está no grupo hoje, né? Porque a Denise, até na Câmara Técnica, a gente estava comentando de fazer uma visita dessa, uma vivência dessa na APA, né, com os conselheiros. Então, acho que se pudesse marcar um dia, acho que seria bem legal, bem proveitoso para todo mundo aí. Será um prazer. Obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Reinaldo trouxe 2 apresentações, né, Reinaldo? Vou pedir para o Carlos, então, passar. Se você quiser comentar alguma coisa durante, fica à vontade, tá? Obrigado. Ô, Cláudia, se dá para fazer uma pergunta? Pode fazer, sim. Na verdade, você comentou da questão de ele teve algumas escolas. Eu não sei se ele tem um programa ou alguma coisa assim. A gente tem uma boa proximidade, tanto quanto o Tomás Alves, como da Vila Santana, da Nova Sousas, e até mesmo a creche ali. De repente, a gente podia fazer um projeto aqui em Sousas dele apresentar algumas fotos, ou não sei, apresentar alguma coisa para a conscientização das crianças, até as crianças devem gostar de ver.
Então, de repente, se quiser fazer um projeto desse, a gente consegue chamar as diretoras e tentar fazer alguma coisa aqui em Souzas. Ah, legal, Juliano, boa ideia. A gente pode conversar sim, né, Reinaldo? Podemos, sim, sem problema. Obrigada. Oi, doutora Pia, pode perguntar. Eu só queria fazer um comentário. Eu tenho uma sobrinha que ela é passarinheira. E é contagiante. Com quem ela fala, para quem ela mostra as fotos, todo mundo ama e começa a botar frutas para os passarinhos, começa a botar aqueles bebedouros para beija-flor. Olha, muda a nossa vida. É isso que eu queria dizer. É uma experiência que quem pratica, quem entra nela, fica realmente entusiasmado. É muito legal, muito bonito, muito gostoso. Reinaldo, se eu puder falar alguma coisa, eu não sabia que você fazia esse trabalho, quero contato porque eu quero entrar no grupo, quero participar, porque é uma coisa que eu faço aqui na minha casa, quando eu sento aqui na frente de casa, eu gosto muito. E hoje em dia já existem alguns aplicativos que a gente grava o som do passarinho e ele identifica a espécie, a gente confirma se está vendo aquele pássaro mesmo, ajuda pesquisas internacionais, inclusive. Então, é uma atividade que dá para fazer muita coisa bacana, né? Muita coisa bonita. Além de conscientizar melhor as pessoas, dá para se divertir um bocado, né? Então, parabéns, quero fazer parte aí do grupo. Obrigada. Obrigado. Então, essas fotos, essas aves são todas aqui da cidade de Pedreira. Fotografamos aqui na área rural de Pedreira, todas essas espécies. A cidade de Pedreira hoje tem 276 espécies registradas e temos ainda algumas aves que a gente ouviu a vocalização, não conseguimos ainda fazer o registro fotográfico, mas é questão de dias. Ah, é bárbaro, né? Essa riqueza que a gente ainda tem nesse pequena porção de Mata Atlântica, né? Que a gente ainda tem aqui na nossa região. Impressionante. Olha, canarinho, que lindo. Tá. Esse é o pula-pula, o chorão, essa aí é a sanã parda, essa é a viuvinha. Olha que lindo. Eu não identifiquei essas aves aí porque o meu tempo foi bastante curto entre preparar, né, Então, eu só fotografei e coloquei, mas a hora que vocês entrarem no grupo Observação de Aves Pedreira, essas fotos vão estar lá, vai estar tudo identificado, nome científico, a data que foi fotografada, o local, vai ter as informações lá que vai complementar esses vídeos aí, esse slide. Iguatinga, alma de gato, bigodinho, sabiaúna, pentivi, choca barrada, marreca, coelheira, ocla. Pica-pau tem vários, isso aí é... Seu Reinaldo, Oi. Eu não sei se na apresentação vai ter em algum momento o link ou o endereço. Sim, sim. Talvez fosse legal colocar aqui no bate-papo para todo mundo ter e poder acessar e obter essa informação de nome. Eu já vi uns 3, 4 aí que eu vejo aqui em casa e eu queria saber o que era. Não, vai ter o link, sim. Eu creio que a próxima apresentação ela é mais esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta, comentário. Boa noite. O que vocês têm notado e observado em relação à ocorrência de aves que eram tipicamente difíceis de observar, mesmo nas áreas rurais, e hoje você vê elas com mais frequência e com muita frequência no ambiente totalmente urbano, né? Você vê
por exemplo, o caso de tucano, maritaca e outras espécies também. O que vocês têm observado em relação a isso nos últimos anos? Eu tenho observado o crescimento, né, de algumas espécies e o desaparecimento de outras. Por exemplo, o papagaio verdadeiro. Ele já está presente na nossa cidade e já existe um bandinho, já deve ter mais ou menos uns 8 indivíduos, e eles estão criando, já criaram 4 anos seguidos que eles estão criando no mesmo local. Arara canindé já tem um bando aqui na cidade, deve estar em torno de 14 indivíduos. Também estão criando, elas estão criando já nos mesmos locais. O problema é o seguinte, elas criam dentro do oco de uma palmeira, né, de um coqueiro real, e esses coqueiros, com o tempo, eles acabam se degradando, né, e desaparecem. E elas estão ficando sem locais para fazer o ninho. Andei verificando em algumas cidades que já passaram por essa situação, e eles acabaram criando ninhos artificiais, né, e colocaram lá para que as araras não deixassem a cidade. Aqui ainda a gente não começou a fazer isso, já começamos a discutir com algumas pessoas, até com a secretária do Meio Ambiente aqui da prefeitura, já colocamos esse assunto, né, porque em algum tempo, provavelmente as araras não vão ter locais para fazer ninho, a não ser que sacrifique alguns coqueiros aí, serrando o topo para que elas tenham local para fazer ninho. Mas a quantidade de aves que a gente tem observado que havia desaparecido por questões assim de aprisionamento, né, de gaioleiros, a gente conseguiu observar o curió, que já apareceu aqui na região, a gente já conseguiu verificar a cigarra preta, o bigodinho, o canário da terra, que são aves que foram muito sacrificadas, né, e que agora estão tomando corpo, essas daí estão crescendo. Agora, por exemplo, a rolinha fogo apagou. Ela era abundante e agora está bastante rara. A gente consegue algumas, mas bem distante do centro urbano. No centro urbano já não tem mais nenhuma. Ô, Reinaldo, uma coisa que eu observei, né? Eu achei até engraçado isso, eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, aonde tem pardal, não tem tico-tico. Eu não sei se existe uma rivalidade, mas, por exemplo, aqui eu moro no Colinas do Hermitage. Sim. Aqui a gente não tem pardal, de jeito nenhum, nunca vi. Tem, assim, muito tico-tico, muito. Já em Joaquim Egídio, na Arinha Central, já tem pardal. Sim. Eu não sei, existe alguma rivalidade? Não podemos dizer que seja rivalidade. O pardal, ele costuma fazer os ninhos nos beirais das casas. Então, o que acontece? As casas antigas que possibilitava o ninho de pardais, praticamente a maioria já foram reformadas e a pessoa tem o pardal como um problema. Então, quando ele reforma a casa, ele reforma de forma com que o pardal não consiga mais fazer os ninhos. Então, isso força o pardal a mudar, né? A procurar outro ambiente. E o pardal também, ele é um pássaro onívoro, né? Então ele come de tudo. E se ele achar, por exemplo, uma plantação de arroz, ele vai preferir ficar por lá, senão ele vai ficar na cidade comendo tudo aquilo que é possível, né? O tico-tico, o problema do tico-tico já é uma
uma situação um pouquinho mais complicada. Ele tem o ninho dele invadido pelo chupim. O chupim entra, né, e troca os ovos. Ele joga o ovo do tico-tico para fora e deixa o ovo dele lá. E o que acontece? Isso aconteceu, tinha um casal de tico-tico que criava no arranha-gato aqui do muro de casa. Mas no primeiro ano que ele chocou, ele criou filhote de chupim. No segundo ano, ele criou filhote de chupim. No terceiro ano, filhote de chupim. Quer dizer, ele não conseguiu criar uma geração que viesse dar continuidade. Aí terminou o período produtivo do tico-tico, ele acabou morrendo e não teve sucessor, né? Não teve herdeiro. Então, isso acontece também em alguns lugares. Então, às vezes, tem pardal porque ainda existem locais que ele consegue fazer ninho, né? Tem tico-tico, provavelmente os chupins ainda não estão dominando essa área. Mas, realmente, aqui não é muito difícil ver chupim aqui, verdade. É mais ou menos isso que acontece. Que legal. Olha, que interessante, né? Muito interessante. Então, esse é a segunda apresentação. Pode passar, Carlos. Então, aí tem o endereço do Facebook, tá vendo? Esse HTTPS aí é o endereço do Facebook. O Carlos colocou aqui no chat. Isso, tá ótimo. Eu fiquei sabendo também, né? Eu sei que existem vários grupos, né? Tem uma moça, eu a sigo no Instagram, ela é passarinheira em Barão Geraldo. É Júlia, eu acho. Sei. Ela faz um trabalho lá no Parque Ecológico Hermógenes, doutor Hermógenes, Sim, né? Onde tem a águia pescadora, que ela vem todo ano. Lá? Lá vem a águia pescadora. É mesmo? Que Sim, lindo. eu já fui 2 anos seguidos, lá na época que ela aparece lá. No grupo, lá tem fotos dela, lá que foi feito lá. E que época que é, mais ou menos? Eu não sei de cabeça exatamente, mas eu posso verificar aqui e depois eu te informo, tá? Que bom. Olha lá, que legal. É muito emocionante, né? Você sabe que eu operei agora as vistas, né? Estava com catarata, e um dos motivos principais foi esse, para poder começar a enxergar melhor, poder fazer esse trabalho, porque é muito difícil, né? Você não poder, né, ter que ficar usando... Eu não estava enxergando mesmo de longe, e agora, nossa, eu estou super contente, porque só passeando aqui no Hermitage eu vejo tanta espécie, é coisa muito, muito boa, né? Muito gostoso, né? Não, faz um bem terrível, nossa. Eu gosto de sair para regiões assim de outro bioma, né? Nós estamos na Mata Atlântica. Mas quando você chega numa cidade que tem um bioma amazônico, né? É coisa de doido, porque tudo que você vê é diferente. É diferente. E quem gosta de observar e vai começar a colocar viagens na sua programação, mesmo que seja uma viagem por ano, ele vai tentar descobrir um bioma diferente e vai colecionar a emoção que vai fazer memória para o resto da vida. Eu ia fazer um comentário, mas não vou mais. Eu ia falar assim, se era clube do Luluzinho, né? Mas não, tem mulheres também no grupo, né? Bom. Eu acho que o grupo deve ter 52% de homens e 48% que legal. de mulheres. Mas as mulheres já foram maior no grupo, é que agora, esses últimos dias, tem entrado mais homens. Que bacana. Daniel, pode perguntar, Daniel. Ou a mão estava erguida só? Não, eu tinha erguido a mão aquela hora que eu fiz a pergunta. Tá. Juliano, eu acho que também está com a mão erguida. Esqueceu de baixar. Olha, quanto gaviãozinhos. Pela quantidade de aves de rapina, né, você tem uma noção, né, da base alimentar. Ela caça pássaros, né? Então, você tem bastante ave de rapina no
no local, é porque a base alimentar ela tá presente, né? Tá certo. Ela se alimenta de outros pássaros? Sim. Ela controla a produção, né? Ela controla a reprodução das outras espécies. Por exemplo, se os pombo do mato, né? Nós temos a asa branca, tem a pomba de bando, tem a margosa, tem a pomba galega. São espécies que ela é a base alimentar das rapinas. Então, elas criam o ano todo. Cada 60 dias, elas colocam ali uns par de filhotes. Então, se elas não tiverem controle, elas dizimam as plantações. Tá certo. Né? Então, as aves de rapina, elas controlam. Por exemplo, hoje, a gente tem aqui na região bastante saguis. Tem sagui do tufo preto, sagui do tufo branco. E eles estão procriando assim de uma maneira quase que descontrolada. Mas já está aparecendo predadores. Né? Já está aqui em Valinhos, não, em Jundiaí. Qual é? É o gavião pega-macaco. Olha, que bacana. Ele já está... A gente tem aqui, por exemplo, em Monte Alegre, em Montes Verde, né, em Camanducaia, regiões próximas que tem vamos dizer assim, uma área verde muito bem conservada, eles já estão presentes ali. E eles vêm por causa... Tem alimento. E em Jundiaí já está sendo fotografado também. E eu acredito que logo, logo eles estarão por aqui. Porque a quantidade de sagui, eu acredito que já é suficiente para atender a demanda, né, de um casal dessa espécie. E eles vêm seguindo a desenvoltura, né, dessas espécies que vão ficando em grupo grande, né, e vai permitindo que ele, pelo menos, casse ali alguns por dia. Então, acontece isso também. Marcelo? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu só queria dar um testemunho. A minha propriedade rural, ela fica na beira do Rio Jaguari, ali depois da Santa Maria, no Vicentão à direita, né? E um pássaro que eu via na infância, agora eu comecei a ver de bando, é o pintacilgo. Sim, Está tendo bastante pintacilgo lá agora, viu? E é pássaro que não tinha, porque o pessoal parou de caçar, né? As pessoas que querem pássaro em gaiola, que a minoria é obrigado a comprar com anilha, né? Sim. Então, o selvagem ele está tendo espaço. Então, é muito bacana essa conservação. E a outra observação é em relação a ninho. Funciona bastante, viu? Colocou ninho, caixa, alguma coisa, sempre tem uma espécie que acaba aderindo à casa própria lá. Sim, agora na época do frio, né, esses meses mais frio, falta alimento na mata, sabe? Falta alimento na mata. Então, se a pessoa tem a possibilidade de disponibilizar fruta ou algum tipo de semente, né? Girassol, painço, alpiste, quirela, colocando em algum coxo, algum local que fique um pouquinho alto do chão, né? Para que não possibilite também a ação dos gatos. Os gatos também se vê atraído pelos comedouros, né? Que os pássaros ficam ali tão entretidos em comer e se despreocupam. E o gato acaba predando, né? Os pássaros que vêm aí. Mas nessa época do ano, a mata fica praticamente sem comida, ou escasseia comida. E o pássaro busca as áreas mais urbanas, ou mais próximo das casas, né? Em busca de alimento. Eu tenho um comedouro aqui na minha casa, já faz acho que uns 10 anos que eu coloco alimento para os pássaros. Eu recebo mais ou menos 28 espécies todo ano. E esse ano, como choveu muito, a mata supriu bastante a necessidade de alimentação.
Mas agora, esses dias frios, eu já não estou vencendo colocar fruta, sabe? O dia todo tem um bando aqui de várias espécies se servindo. E é muito legal. E quem gosta de fotografar ou observar, só alguns momentos ali olhando para o comedouro já enche os olhos da gente, sabe? Porque é muito legal. Bebel? Então, eu só queria fazer 2 observações aí, que para a gente ter algum cuidado, né? O primeiro é que não deixar lixo exposto, porque as aves de rapina, elas são atraídas muito por lixo, né? Então, a gente vê muito carcará perto de lixo, aberto e tudo. Então, se a gente puder evitar deixar o lixo aberto, é importante, porque daí elas vão fazer o papel delas, né? Controlar as aves que precisam ser controladas e não ficarem comendo lixo. E a outra coisa é quando a gente for colocar bebedouro para beija-flor, atentar para o fato de não colocar açúcar refinado, essas coisas, né? Existe um preparado próprio para o beija-flor que não é tóxico, né? Porque o nosso açúcar não é um bom alimento para ele, não. Até porque funga muito e vira uma competição com outros bichos, então tomar cuidado também para quando usar o alimentador de beija-flor, principalmente porque é muito mais sensível, usar o alimento certinho, tá? Sim. O bebedouro do beija-flor, ele tem que ser lavado pelo menos a cada 2 dias, né? Está sempre bem limpinho, e a água, ela pode ser açucarada, sabe? Mas desde que a água seja fervida, o açúcar seja diluído na água fervida, e depois essa água, ela vamos dizer assim, esfriada, né? Tem que deixar a água esfriar em temperatura normal, né, natural. Quando ela estiver na temperatura natural, aí você coloca no bebedouro. E tem que ser uma porção por dia. Não pode deixar para o dia seguinte aquilo que sobrou num dia. Você tem que tirar o bebedouro, né, lavar ele limpinho e colocar essa água preparada. E se for usar açúcar, usar o açúcar cristal ou o açúcar merara, que também é interessante. Agora, usar o açúcar refinado realmente é um perigo para o beija-flor, né? Acaba fermentando e ele acaba morrendo. Bem, pessoal, assim, a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando, né? Mas a gente tem protocolo para a gente dar uma analisada, né? Então, eu queria, em nome de todos os conselheiros, agradecer, Reinaldo, a sua presença, dizer que foi um prazer enorme, né? E eu tenho certeza que deve ter deixado muita gente com vontade, né, de fazer parte do grupo, ou até, quem sabe, montar grupo aqui, né? A gente fazer um subgrupo aí, aprender com você e a gente montar um grupinho aqui na nossa região. Perfeito. Eu queria aproveitar e pedir para, quem sabe a gente se organiza para fazer o Reinaldo vir dar um auxílio para a gente aqui na questão das podas, na questão da época melhor para as podas das árvores, né? Porque a gente vê que, às vezes, com a super boa intenção, acabam fazendo, né? Tirando ninhos, tirando áreas de alimentação, e não por maldade, mas por puro desconhecimento. Então, se ele puder contribuir com a gente arranjar, né, pessoas que possam fazer parte desse grupo para poder orientar, né, aqui os funcionários, orientar o pessoal que fica muito preocupado com as árvores, seria um bom avanço para a gente aqui também nesse sentido, né? Ok, eu agradeço e fico à disposição de vocês. Muito obrigado, fiquei muito feliz pelo convite, espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, tudo de bom. E, assim, até estava lembrando também, na administração do Magalhães Teixeira, na primeira administração dele, foi quando eu entrei na prefeitura, tinha um projeto maravilhoso que chamava Recanto dos Pássaros. Então, tinham muitas áreas verdes que elas não eram urbanizadas, elas recebiam só o plantio de árvores frutíferas para passarinho. E ainda a gente tem ainda alguns remanescentes aqui na cidade. Eu acho que é um projeto que eu acho que a gente poderia estar
fomentando junto à Secretaria de Serviços Públicos. Nós temos no grupo um amigo, que ele é engenheiro florestal, ele faz parte do grupo aqui da prefeitura local, e ele participa com a gente também nas observações. E quando a gente sai e identifica uma planta, identifica uma árvore ou alguma vegetação que está servindo de alimento para os animais, a gente pega e tira o caule, ou tira a semente, e a gente tem aumentado, tem propagado essas plantas nas nossas matas aqui, sabe? Já tem algumas que estão produzindo e já tem pássaros novos visitando. Isso é importante. Super importante. E a gente pode, sim, participar de algum projeto nesse sentido. Legal, Reinaldo. Tá bom? Já faz parte da nossa turma aqui, viu? Muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Para você também. Boa noite. Boa noite. Carlos? Oi, Cláudia. Acho que agora vamos para o protocolo. Então, pessoal, sobre os protocolos, eu tinha colocado esses 3 números, só que, infelizmente, 2 eles ainda estão em análise ainda pela Secretaria do Verde, porque foi feito questionamentos para os interessados e eles não mandaram os retornos, tá? Então, a gente só vai analisar um, tá? Que a gente acabou fazendo já o parecer. É o protocolo 22/11-4262. Então, o local fica na SP 81, quilômetro 15, Gleba E4, é uma subdivisão da Gleba E2 da Fazenda das Cabras. Depois tem uma imagem, a gente vê onde fica. A área de 3,9 hectares encontra-se na zona de conservação geoambiental leste da APA de Campinas. Assunto: certidão de uso e ocupação do solo. Atividade: criação de insetos. O tenébrio molitor, que são larvas de besouro da farinha, e Hermetia ilucens, que é uma mosca soldado negro. É a criação desses insetos, né, das larvas, para complementação nutricional animal. Então, o interessado é o Tomás Zurita, que tem a anuência do proprietário, que chama Shafik Zabliter. Então, o interessado afirma que o produto resultante... Como você vem? Aqui, mas amanhã você fica aí? E as pertences daí? Pessoal, desculpa, passou um gato na janela e os cachorrinhos atacaram. Então, o interessado afirma que o produto resultante será destinado à alimentação dos monogástricos, os não ruminantes, peixes, aves, suínos e animais de estimação, e que somente as larvas serão comercializadas, ficando os adultos para a criação. Não haverá fabricação de produtos elaborados, apenas o beneficiamento primário das larvas de insetos. Já na área, existe uma construção de 404 metros quadrados que será utilizada para atividade. Aqui a gente vai ver uma imagem do local. Cláudia. Oi. Como é que vai fazer para juntar essas moscas, ou seja, que vai atrair essas moscas? Olha, todo esse processo está no protocolo, tá? A criação de larvas, assim, está tudo no protocolo, está bem explicadinho. É todo um ambiente fechado, com caixas, caixotes, né? Super higienizado, onde há a reprodução desses insetos e criação das larvas, entendeu? É um processo, assim, são caixas pequenas, assim, mas tem essa produção. Então, não há soltura de animais para a natureza, os animais não escapam, né? É um processo, assim, é uma atividade bem desenvolvida, é comum essa atividade, né, de criação de tenébrio. E aqui a gente tem a estrada aqui
a gente, do lado esquerdo, termina a SP-81, o asfalto, e aí a gente tem aquela bifurcação que vai ou para a Fazenda Bolfim ou vira para a estrada para o observatório. Aqui do lado de baixo seria o loteamento Serra das Cabras, então fica bem em frente à portaria do Serra das Cabras ali. Tá? Então, aqui é o perímetro da gleba da propriedade, e ali em cima, onde está já tem uma construção, né? Então, não vai ter nenhuma construção, vai ser aproveitado o que já existe lá. Ele vai estar usando... Tem alguém com o microfone aberto aí, está dando para ouvir alguém falar. Vocês estão ouvindo? O anfitrião pode fechar, eu acho que é o microfone da Regina. Pode baixar, Carlos. Aqui foi feito, esse recorte foi feito só para mostrar a APP. Aqui é o Ribeirão das Cabras, tá? Aqui passando dentro desse retângulo rosa, tem um trechinho aí do Ribeirão das Cabras. Pode baixar, Carlos. Então, pelo PTA 23/22 da unidade de conservação, nós destacamos esse trecho. Do ponto de vista ambiental, entendemos que a inseticultura e comercialização dos subprodutos é uma prática de produção de alto potencial de sustentabilidade, uma vez que se trata de proteína produzida com alta eficiência, maior produção por quilo do animal, com menor uso de área, e com menor consumo de recursos, geração de resíduos e emissão de carbono do que as culturas animais tradicionais. Toda a criação será em ambiente fechado, em caixa, sem perigo de escapar para o lado externo. A área está cadastrada no BAV e já recebeu plantios na APP do Ribeirão das Cabras. Então, nosso parecer, somos favoráveis à emissão da certidão do uso para a atividade pretendida, desde que cumpridas as condicionantes ambientais e restrições apresentadas nos pareceres técnicos apresentados no protocolo. Então, é isso, pessoal. Uma atividade permitida, né? É tudo a ver com a área rural, e que não está trazendo nenhum problema ambiental, muito pelo contrário, é uma atividade que seria até incentivada, né? Então é isso. Ô, Cláudia. Se tudo aqui fosse assim, que não fizesse tanto barulho, Cláudia. seria perfeito. Né? Oi, Cláudia. Sandra. Oi. Deixa eu uma pergunta, essa criação de larvas é para ração? Isso. Para alimentação de peixes, né? E é um processo transgênico? Como é que é feito isso? Não. É natural, super natural. É criar o macho e a fêmea e produzir as larvas, os filhotes. E aí eles são desidratados, se não me engano, às vezes desidratados ou às vezes vendidos até vivos ainda, né? Dependendo para quem vai ser o consumidor, né? Sim. Bebel, você tem alguma coisa para comentar? Não, só mais, Cláudia, só mais uma coisinha. E esse processo aí não vai ser a produção da ração, não, né? Não, ele não vende haverá, porque a larva. Esse processo, você vê ali, inclusive ali perto da Unip ali, você vê que o cheiro é muito forte, né? Ele não vai produzir ração, ele vai. A larva é o alimento do animalzinho, entendeu? Ele vai vender a larva. E como é que vai fiscalizar isso? Se ele vai cumprir? Então, nas condicionantes ambientais que foram colocadas no PTA, aí coloca todo o controle fitossanitário, sabe? Tem todas as normas para serem seguidas. Por isso que a gente colocou seguindo todas as condicionantes que foram apresentadas. Porque tem outros órgãos que ele precisa estar, né? Ele apresentou isso. Sim, para a saúde, né? Então, assim, essa certidão de uso, ele vai começar o processo, entendeu? Então, aí virão todos os documentos que ele precisa apresentar. Ele não apresentou ainda? Não, a certidão de uso é dizer que a atividade é pertinente para o espaço, entendeu? Certo. E aí, depois, para ele ter o alvará de uso da atividade, ele vai ter cumprido todas as condicionantes. Entendi. É isso.
Espera um pouquinho, Carmen, a Bebel vai falar. É um processo de licenciamento e uma das etapas é permitir o uso ser compatível aqui na região. Aliás, seria uma maneira da gente, como a procura é muito grande por esse tipo de coisa, inclusive para animais domésticos, para pets, né? Essa garotada hoje cria lagarto, cria não sei o quê. Então, isso é muito, tem um valor agregado muito alto. Então, é um tipo de atividade que poderia ser estimulada aqui, né? Porque dá muito mais dinheiro para os pequenos produtores do que produzir alface, por exemplo, né? Então, seria uma das atividades que a gente poderia pensar em estimular, né? Claro, com todo o rigor e com todo o controle dos órgãos responsáveis, mapa, essas coisas todas, mas a gente fazendo parte de uma área cuja vocação seria bastante pertinente, né? Pertinente. Pois não, Carmen? Assim, eu acho interessante, vendo do ponto de vista assim, financeiro, existe essa procura porque é uma fonte de, acho que proteína, né, muito barata. A minha preocupação, e eu não li ainda nada sobre isso, mas assim, que eu conheço esse tipo de criação um pouco lá da década de 80, era como fazer produção dessas moscas, entendeu? Eu só tenho uma restrição em relação a isso. Não restrição, mas eu gostaria de entender melhor como isso vai acontecer. Mas, porque isso pode gerar cheiro forte, então eu queria entender como é que vai produzir isso, entendeu? Porque as que eu conheci lá da década de 80, elas tinham um cheiro muito forte, entendeu? Não a produção de ração, mas a produção das larvas, entendeu? Então, é isso, mas se eles vão procurar todas essas questões e andar dentro das normas assim, colocadas aí, eu acho que tudo bem. Tá, então vamos colocar em votação, né? Os conselheiros que concordarem com essa atividade, né? Permaneçam como estão, e alguém que seja contra pode se manifestar. Então, o parecer foi aprovado e a atividade, né, como a gente já comentou, é uma atividade que deve ser até incentivada, desde que, claro, seguindo todas as suas normas técnicas corretas, né, e os órgãos competentes fazendo toda a fiscalização, né. Então, tá bom, gente. Eu vou, assim, antes de abrir para vocês, que eu acho que não tem mais item de pauta, né, Carlos? Isso mesmo, Cláudia. Tá, tá, joia. Eu vou só rapidamente fazer um resuminho aqui. Hoje a gente teve a reunião, hoje de manhã, com o grupo do acompanhamento da barragem, e assim, toda vez que a gente... Hoje foi a quinta reunião. E toda reunião anterior a gente coloca um assunto, a gente tira um assunto pertinente para a próxima. E esse dessa semana foi o Paqueira, né, que são as diretrizes para o entorno da barragem, que é uma determinação que existe no licenciamento, é necessário fazer esse trabalho. Então, o DAE contratou uma empresa, né, que realizou esse trabalho. Quem é do grupo do WhatsApp já tem acesso a essa apresentação, e quem não é, eu vou estar pedindo para o Carlos colocar por e-mail, mandar para vocês assistirem. E esse trabalho foi encaminhado para a CETESB e foi aprovado, né, o termo de referência. Agora ele vai ser desenvolvido. Então, foi criado zonas ambientais no entorno da barragem, para o lado de Campinas, seguindo todo o plano de manejo, né? Ainda bem, né, que a gente fez o plano de manejo, a lei de uso e ocupação, ou seja, a gente, do lado de Campinas, essas diretrizes estão seguindo a nossa lei ambiental. Já do lado de Pedreira, infelizmente, parece que passaram uma linha, né, divisória entre preservação
e não preservação, porque o lado de Pedreira já teve um zoneamento completamente diferente do nosso. Isso tudo, assim, hoje, apesar da gente ser da APA de Campinas, né, a gente ficou um pouco perplexo de ver a apresentação, no sentido de que o meio ambiente é um só, né, ele não tem divisória, né, e aí, na apresentação, quando eles falaram da zona de cisalhamento, parece que a zona de cisalhamento só tem em Campinas, né, aquela faixa enorme que atravessa todo o espaço, né, entre Pedreira, Campinas, e é bem visível que ela é longa, ela morre depois que passa para o lado de Pedreira. Então, a gente vê que, infelizmente, a coisa está sendo desvirtuada para o lado de Pedreira. Mas, né, como a nossa parte é Campinas, a gente está muito contente, né? Claro que foi somente uma apresentação, a gente não teve acesso ao estudo completo, né? A gente está solicitando agora para analisá-lo, né? E fazer as nossas considerações. Então, a gente vê que, infelizmente, a coisa está sendo desvirtuada para o lado de Pedreira. Mas, né, como a nossa parte é Campinas, a gente está muito contente, né? Claro que foi somente uma apresentação, a gente não teve acesso ao estudo, né? Está solicitando agora para analisá-lo, né? E fazer as nossas considerações. Então, a gente vê que, infelizmente, a coisa está sendo desvirtuada. Deu uma repetida aí. Deu uma avatar. Ô, Cláudia, o Ministério Público Estadual não está envolvido nesse assunto? Porque se é uma questão intermunicipal, o Estado é que, eu imagino, tenha que intervir, né? Então, esse documento é super novo, né? A gente vai estar chamando uma reunião com o doutor Rodrigo, né, do GAEMA, sim, ele está acompanhando tudo dessa obra. Bem, da nossa parte de Campinas, a gente vai fazer as nossas considerações, né? E, infelizmente, da parte de Pedreira, a gente não tem um grupo lá formado mesmo. Tem meia dúzia de ambientalistas que tentam, de alguma forma, a gente os apoia, né? Então, vamos ver o que a gente... porque é complicado, né? Você vê, vocês vão ver depois, na parte das águas, né? No zoneamento lacustre, que chama, então tem a área que é de segurança máxima, né? Bem próximo do vertedouro, e depois tem manchas diferentes de cor, que são manchas de proteção ambiental e manchas de recreação. Eu não sei como é que vai ser feito essa divisória, né? Porque como é que você vai dividir a água? Então, é muito estranho, né? É uma questão que a gente vai ter que analisar com todo cuidado, porque do nosso lado a gente disse que é proibido o uso de motorizados, né? De embarcações motorizadas, e do lado de lá está liberado geral. Então, não sei como é que vai ser, né? Como é que vai ter um guarda no meio de uma boia lá, dizendo, barquinho, você só vai para cá, porque aqui não pode? Eu posso te dar um depoimento do que acontece hoje nas represas do Cantareira, em especial na represa de Atibainha, ali em Nazaré Paulista. Tá. Que é uma represa que eu utilizo costumeiramente para remar. E já faz alguns meses que eu não vou para lá, mas da última vez que eu fui, a Capitania dos Portos estava com fiscalização e havia disciplinado e criado como se fosse bolsões mesmo. Então tinha um determinado braço da represa que era assim, se você vai parar a sua lancha, o seu jet ski para ficar comendo churrasco e bebendo cerveja, você vem para esse bolsão aqui, é só aqui que você pode fazer isso, por exemplo. Então eles fizeram isso e lá tem uma fiscalização da capitania, pelo menos nesse período de tempo aí, tem uma fiscalização da Capitania dos Portos. Agora,
acho que o tamanho das represas não se compara, né? Não sei se justificaria, quer dizer, justificaria, mas não sei se a capitania entenderia como justificável alocar uma represa de menor porte uma equipe de fiscalização, entende? Mas é assim que eu vi acontecendo no Cantareira. Tá certo, Daniel, eles até comentaram mesmo que isso cabe à Capitania dos Portos. No momento que houver alguma liberação de esportes náuticos, quem faz todo esse acompanhamento e fiscalização é a Capitania dos Portos. Seriam eles os fiscais, né, dessa parte. Então, a gente vai ficar bem atento a tudo isso, né, porque tudo para a gente é uma novidade que está acontecendo, né? Então, a gente vai ficar bem atento. Ângela, pois não? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Claudinha, um recado, não sei se eu já posso mudar de assunto ou se você quer fechar esse. Posso seguir? Então tá. Vou compartilhar aqui com vocês a programação, então, da CMEIA, né, da Semana de Meio Ambiente. Ela tem mais de 100 atividades, ficou bem legal. Esse ano a gente já consegue fazer uma programação híbrida, né, então a gente vai ter bastante atividade presencial, também algumas lives, enfim, de temas bem bacanas online. Então, segue a programação, conto com a participação de vocês e a gente faz a abertura no domingo, na Estação Ambiental, com a Orquestra de Viola Caipira, né? Então, acho que é no período da manhã, depois já posso mandar aqui certinho para vocês. Então, tá pertinho aí, seria bem legal a presença do Conselho. É isso. Obrigada, Ângela. E lembrando, né, que a gente conseguiu, né, a gente criou um grupo de resíduos sólidos, e aí numa conversa a gente conseguiu também uma atividade que vai acontecer lá no Carlos Gomes, né? Vai ser no dia, deixa eu ver aqui. Dia 8. Dia 8. Bem lembrado, Cláudia. A Sônia tem mais detalhes aí, foi uma articulação com o DLU, Educação Ambiental, Associação de Moradores, né, Sônia? Vai ter, se eu não me engano, container para arrecadar os resíduos, né? Isso, coleta de reciclado e equipamentos eletrônicos. A gente tem formado esse grupo junto com o DLU, muito bom, né? O Fábio e o outro mocinho lá, esqueci o nome dele agora. E a gente está tentando ver, né, formas da gente resolver essa parte de coleta seletiva. E está sendo... o Salomão. Está sendo muito legal, né? A gente ainda está no início de uma conversa, mas a gente quer juntar com a Subprefeitura de Souza, Joaquim, né, e a Regional 14. E é isso aí, a gente está fazendo o possível, né, de agregar, de juntar, de fazer parceria com os órgãos da prefeitura para a gente conseguir, né, algumas coisas legais. E agora, só para terminar, pessoal, hoje nessa reunião dos protocolos, que a gente faz todo mês com a Heloísa, que é a coordenadora da fiscalização, a gente teve algumas notícias boas, até que enfim, né, que são sobre os loteamentos irregulares que a gente, desde 2017, a gente vem denunciando, né? Quando a gente fala a gente vem denunciando, esse conselho ele recebe muita denúncia também de moradores, né, que nos passam e a gente faz essa ponte para os órgãos públicos. Uma novela longa que a gente tinha e pelo jeito está chegando no seu final é aquele loteamento Nova Cachoeira, que fica próximo do Bar da Cachoeira, que agora a gente tem uma decisão judicial que não cabe mais recurso, e a gente está sabendo que aquele loteamento que insistiu desde 2017, que não respeitou o embargo que foi feito pela Secretaria de Urbanismo, que teve várias autuações ambientais, agora vai sofrer o seu, né, ação, né, seria uma ação demolitória e multas, tanto da Secretaria de Urbanismo como multas ambientais. Então, a gente vê que o errado não dá certo, né, gente? A turma vai fazendo, vai achando que a coisa ninguém vai ver, mas não é verdade.
apesar da justiça ser lenta, ela funciona. E o mais importante, Cláudia, eu acho que cabe a observação, é os imóveis, eles vão ter que ser destruídos, né? Ação E demolitória. com multa para cada. E com multa, né? É uma ação judicial, veio do Ministério Público, da Justiça, não tem choro nem vela. Outro caso, um outro que foi denunciado foi no bar do Vicentão, próximo ao bar do Vicentão, também tem um aglomerado lá de parcelamentos pipocados lá, irregulares, e ele já recebeu também uma notificação pelo grupo de contenção que fica na SEAB, e agora só falta o urbanismo também fazer a sua notificação para que, da mesma forma, seja feita uma ação civil pública e tomadas as devidas... Ou seja, agora vai ser como um efeito dominó, né? Começa os outros que se cuidem, porque ninguém vai ficar em pé. Coisa errada não dá para a gente aceitar, né? E o outro é o do Gargantilha, que também está indo pela mesma linha. Esse do Gargantilha, cada dia cresce mais. Hoje a gente recebeu uma foto de uma construção enorme, parece um comércio. E, assim, também vai receber esse mesmo tratamento que é o embargo das obras, né? E retorno à área rural natural. É o que a gente espera, né? Que a justiça seja feita. Pois não, Bebel. Cláudia, é importante que isso seja bem divulgado e bem explicado, né? Porque esse tipo de ação inibe os novos empreendimentos, porque é uma aposta nacional de que as pessoas fazem as coisas esperando que não dê consequência. Não nada. Né? Então é importante que isso apareça, que isso seja bem registrado, tá? E eu quero aproveitar para pedir para você que quando aparecer lá o estudo, quando tiver algum avanço em Pedreira, que a gente retome esse assunto, dê apoio ao pessoal de lá. Não pode simplesmente esquecer esse assunto, não. Essa coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Com certeza. Então é isso, pessoal. E assim, a gente está tendo um retorno muito, muito bom, né, da Secretaria do Verde, assim, das nossas constatações, das nossas denúncias. Tem sido ações rapidamente executadas. E agora a gente também teve um problema grave, né? Eu acho que eu passei para vocês no grupo, que foi umas chuvas que causaram o assoreamento aqui do Colinas do Hermitage, um crime ambiental terrível, que já está na delegacia de Souza, já está no Ministério Público, porque a gente não pode aceitar que um empreendimento maravilhoso, um empreendimento, né, de alto padrão, seja causador de um dano ambiental sem tamanho. Ou seja, como é que pode fazer obras sem tomar todas as prevenções e cuidados devidos, né? E aqui foi uma lástima, o que a gente assistiu aqui foi uma coisa assim, não dá nem para dizer o que aconteceu, porque não se tomaram cuidados nenhum, né? A movimentação de terra foi feita de uma forma assim muito primária, muito, nem sei que nome que a gente pode dar. Mas assim, houve uma comoção muito grande, então houve muita denúncia, né? E como a gente diz, né, não dá para ficar parado com uma coisa dessa. Então é isso. E deixo aberto aí se alguém quiser fazer alguma consideração. Sobre a questão dos loteamentos irregulares, clandestinos, né? Uhum. É perfeita a colocação, acho que foi a Bebel. Caiu o sinal dele. Está mais frio lá, congelou. Eu vou fazer e daí não vai acontecer nada e eu regularizo depois, né? Né? Uhum. Mas também um trabalho de divulgação e conscientização do público-alvo interessado, porque muitas vezes as pessoas adquirem
propriedades nessa situação sem saber muito bem o que estão fazendo e sem saber as consequências ambientais e legais disso, né? Então, tanto a questão de colocar placas ou faixas, né? Olha, não compre loteamentos sem alvará da prefeitura, consulte a prefeitura de Campinas, consulte a subprefeitura, algum órgão público que possa. É isso mesmo, Daniel, com certeza. Só que, assim, todas essas pessoas, eu até entendo a ingenuidade, mas eu acho... E também com o Cresce, porque o corretor que comercializa um empreendimento ilegal, ele pode ser responsabilizado por isso e pode até perder. A gente tem casos até que me foram passados de propaganda no Instagram. Inclusive específicas da APA. Pois é, só que essas pessoas geralmente, né? Eu mesma tive uma amiga que comprou nesse Nova Cachoeira, e de tanto eu falar com ela refez o negócio, perdeu o dinheiro, mas hoje ela está feliz da vida por saber que ela ia entrar numa fria, né? Mas, assim, eu vejo que as pessoas não são tão inocentes, não, porque elas compram o tal do contrato de gaveta, e isso daí, desculpa, mas é um risco que ela corre, né? Porque esses loteamentos, eles não estão com corretores, eles são feitos diretamente com o proprietário, entendeu? Então, é risco que eles correm, né? Então... É um risco e, assim, acreditando na impunidade, né? Porque o mais importante, eu acho que dessa condição do Cachoeira é que cada proprietário vai levar multa também e a casa vai ter que ser... demolida. Uhum. Como a gente fala, né? O exemplo... Não é só o empreendedor que vai levar multa, né? Eu falo, aquele exemplo que a gente tem ali do Zé do Cleto, né? Que ficou durante anos ali na APP, aqui próximo do Hermitage, e cada vez que a gente encontrava com ele, ele falava assim, não tem ninguém que vai me tirar de lá porque eu tenho político que me banca. Ele ainda tinha essa audácia de falar assim com a gente. É só que o Ministério Público deu 48 horas para ele, ele teve que demolir, né, retirar e sair quietinho, né? Ou seja, a justiça tarda, mas não falha, né? Como é que você faz um empreendimento, constrói uma casa em cima da APP do Ribeirão, né? Então, eu acho assim, ninguém quer o mal de ninguém, mas as leis têm que ser seguidas e a gente está aqui, enquanto conselho, para que se cumpra as leis, né? Esse é o nosso papel aqui. Então, é isso, pessoal. Eu acho que foi cansativa mas a gente colheu alguns frutos interessantes e a gente vai continuar nessa luta, né? Não, e aí dá mais incentivo para continuar brigando pelo que é certo, né? Porque não é uma questão de ser chato, é uma questão de fazer o que é certo. Então, vamos fazer o que é certo. A gente só está aqui por causa disso. Então, pessoal, acho que a gente já pode encerrar a reunião. Agradeço a presença de todos, tá? Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Até mais. Até a próxima. Boa noite a todos. Até mais.